E aí, moçada, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesta aula eu vou falar sobre o conectivo se então, um conectivo que despenca nas provas. É o conectivo que mais cai, pessoal, se então, aquela flechinha. Então é esse operador que vamos estudar, o condicional. Se joga na aula. É evidente, pessoal, que a melhor forma de entendermos os conectivos é montando a sua tabela verdade. O conectivo se então, ele estabelece uma relação de causa e consequência entre as suas proposições. Eu costumo dizer que o se então estabelece um contrato, ele firma um contrato com as proposições simples. E se esse contrato for quebrado, a proposição composta será falsa. Tá? Então, vamos montar a tabela verdade. As proposições simples, P e Q, e aqui a proposição composta, P, flechinha Q, leia-se. Se P, então Q. É assim que a gente lê a proposição composta. E essa flechinha simboliza a condicional. Vamos aos exemplos para você entender melhor. Se caso na igreja, então compro um jegue. Se for ver, eu casei na igreja, e for ver também, eu comprei um jegue, não houve quebra de contrato. Logo, a proposição composta será V. É verdade. Tá? Uma proposição composta verdadeira. Agora veja só esse exemplo. Se eu ganhar na quina, então te dou vintão. Opa, ganhei na quina. Tive sorte, ganhei na quina, porém não te dei vintão. O que houve aqui? Quebra de contrato, pessoal. Quebra de contrato, a proposição é falsa. É o único caso em que a proposição composta se então é falsa. Quando a primeira for verdade, a segunda for falso. Vamos dar um macetinho aí? Vera Fischer. Vera Fischer é falso. Único caso da condicional. Lembrou da Vera Fischer? Vera Fischer é falso. Todos os outros casos, as outras combinações, a proposição composta P então Q vai ser verdadeira. Se eu gabaritar raciocínio lógico, então serei aprovado. Eu não gabaritei raciocínio lógico, tá? Mas fui aprovado. Então, pessoal, essa proposição composta será verdadeira porque não houve quebra de contrato. Mais um exemplo. Se eu ganhar na Mega, te dou R$200. Não ganhei na Mega. Falso. Só que eu não te dei R$200. Houve quebra de contrato? Não houve quebra de contrato porque ele não ganhou na Mega. Então, essa proposição é também V. Vamos valorar como verdadeira. Então, fique ligado. A molécula só será falsa. A molécula é a proposição composta. Só será falsa quando a primeira proposição for verdadeira e a segunda for falsa. Neste caso aqui, Vera Fischer, sempre falso. Todos os outros casos, a molécula será verdadeira. Representação simbólica, esta flechinha aqui, que significa a condicional. Esse conectivo, se então, fornece uma relação entre causa e consequência, asserção com razão ou hipótese com tese, que é fundamental para sustentar argumentos coerentes. Aí a necessidade, pessoal, de você ter o conhecimento da gramática, das conjunções causais, não é? Das condicionais, porque essa relação, essa interpretação vai ser utilizada aqui nas aulas de raciocínio lógico. A gente vai ter vários exemplos, exercícios que colocam essas conjunções aí, que tem esse sentido aí de estabelecer uma relação entre causa e consequência. Então, galerinha, na tabela verdade do conectivo se então, só será falso se você achar a Vera Fischer. Achou a Vera Fischer, a proposição, a molécula será falsa. Aqui ocorre a quebra de contrato quando você encontra a Miss, a Vera Fischer. Tem mais algumas coisinhas para falar sobre este conectivo. Se P, então Q. Este P aqui é uma condição suficiente, mas não necessária. Significa que pode ter valor lógico V ou F e a molécula será verdadeira. O problema é a proposição Q, pessoal, a subsequente, né? Porque essa é uma condição necessária, ou seja, se o P diz que é verdade, esse aqui vai ter que ser necessariamente verdade
para a molécula ser verdadeira. Se o P for falso, aí ela pode ser falsa também, nesse caso aqui, e a molécula será verdadeira também. Então, o que é a condição necessária para firmar o contrato? Maneiras de dizer. Você pode dizer se P, então Q, tá? Estar goleando o adversário implica em ser campeão. Existe P implica Q. Tem uma outra forma também, tá? Te dou R$1.000 somente se ganhar na Mega Sena. P somente se Q. Tem também P é condição suficiente para Q. Veja só, estar chovendo é suficiente para existir nuvens. E tem Q é condição necessária para P. Existir nuvens é necessário para estar chovendo, ou seja, o que é condição necessária para estabelecer um contrato entre as proposições. E assim a gente termina, pessoal, esse assunto. Na próxima aula aí nós vamos resolver uma bateria de exercícios deste conectivo se então, que é o conectivo mais importante, que é o que mais cai, que vamos revisar ele novamente depois em implicação lógica, na lógica da argumentação, e adquira os slides desta aula no site megaaluno.com. Bons estudos a todos, até mais!